Chegamos para a nossa terça-feira, 18 horas, que você vai encaminhar para todo mundo, porque esse episódio, você nem imaginava que a gente ia trazer ele para você. Mas como o Trago Verdades presta serviço, não é isso, Paula? Sempre. A gente faz de tudo para trazer para vocês pessoas importantes, competentes, capazes, que trazem para vocês coisas que rolam na vida. Mas que às vezes ou a gente não saca que aquilo tinha que ser daquela forma. A gente não dá a importância que deveria dar. Não dá. A gente acha que tudo vai dar certo no final, mas vai com ela. Então, quem é que veio, Paula? Hoje a gente tem o prazer de trazer Valéria Leal, fonoaudióloga. Bem-vinda. Pra gente bater esse papo gostoso hoje. Muito prazer, pois é uma alegria grande estar aqui e rever Mônica depois de muitos anos. Nossa história é muito boa. Para variar, tem uma história. Sempre tem uma coisinha, né, do Trago Verdades. Sempre assim, tem, que é muito gostoso isso. E pra gente é um prazer grande mesmo. Pra mim também. São, para mim, 26 anos, 24 anos que eu lhe vi pela primeira vez e que mudou a vida na minha casa. E foi com o Guilherme. A gente vai conversar. Ai, não posso. Você já começa assim. Eu começo mal. Tudo que já começou me emocionando também. Eu também. Mas aí tá tudo certo. Eles já sabem que é dessa forma, porque a gente traz verdades, né? Isso. Então, eu vou dizer que foi muito importante, realmente, o seu trabalho com meu filho, porque nós estávamos sem saber o que fazer. E não era um problema, porque às vezes eu acho que fonoaudiólogo é chamado quando você tem um problema grave, né? Sim, a pessoa também. perdeu a fala ou tem um problema qualquer. Mas quando a pessoa vai ali, a pessoinha vai falando errado, os tios imitam. O outro imita, acha bonitinho, que lindo, falando é saber como lidar, né? Aí a gente foi pra Valéria. Vai lá você dizer o que é a maravilha que você faz, como você chegou a isso. Então, eu tenho uma trajetória já bem longa, são 37 anos já, profissionalmente. Então, eu vejo crianças que eu atendi com 4, 5 anos, que hoje têm 20 e tantos anos, são diretores, são gerentes. Eu tenho umas surpresas, assim, como uma surpresa de te reencontrar. Outro dia eu fiz uma palestra e no final da palestra levantou uma menina uma graça, assim, pegou o microfone, super à vontade, e falou assim, olha, eu adorei a palestra de vocês, mas, Valéria, você não vai lembrar de mim. Você cuidou de mim quando eu tinha 5 anos, eu não falava direito, eu tinha muito problema para me comunicar. Eu queria que você soubesse que hoje eu trabalho com comunicação. Olha que incrível. Imagina, que sou maravilha. dona de uma empresa de comunicação. Quer dizer, isso para mim não tem preço, sabe? Assim, é uma coisa linda de você conhecer essas histórias, né? De gente que passou por mim, pequeno, me convida depois para formatura. Gente que não conseguia falar, se expressar. É porque é muito forte o trabalho que você faz. É muito forte, porque é uma coisa que Meu filho também teve uma época que precisou. Agora, transformador. Abilinho. Deixa eu tirar uma dúvida minha. A gente acha que a fonoaudióloga, pelo menos a minha percepção, é que a gente tem que as crianças. O fonoaudiólogo é para criança, que tem essas dificuldades. E não é só isso, né? O trabalho de fonoaudiólogo é uma coisa que não é só necessariamente para crianças. Exato. Então, assim, eu acho que é uma profissão tão linda, porque trabalha com comunicação, trabalha com audição e trabalha com motricidade oral. Então, veja bem, o fonoaudiólogo, ele pode estar num atendimento neonatal por um bebê que não consegue pegar no peito, por exemplo, e precisa fazer uma estimulação fono-neonatal. Que vai, por exemplo, olha que trabalho lindo e importante, tirar a criança ou o adulto, enfim, de sonda. E vai fazer a pessoa mastigar, alimentação e tudo e tal. Então, a fono pode estar aí. Depois, a fono pode estar na escola com problema escolar, de troca de grafemas, problemas de desenvolvimento da comunicação, de audição e tal. Mais tarde, a fonoaudióloga pode estar, por exemplo, trabalhando a comunicação de um jovem que precisa de uma entrevista de emprego, ou então precisa gravar conteúdo nas redes sociais. Ou então, um avô, por exemplo, desta criança que teve um derrame, um AVC, que vai precisar se comunicar. Então, veja que é uma profissão que vai de neonatal até o idoso, né? Por exemplo, tem idosos que ficam com uma voz muito fraca, que a gente chama de presbifonia, uma voz fraca, uma voz rouca, uma voz astênica, uma voz
fraquinha, que não tem muita... E se deixar sem atendimento, acaba, daqui a pouco, chega a perder a voz? Sim, chega a perder a voz, vai piorando, tanto a articulação como a comunicação. E aí a sociabilização também acaba diminuindo. Sim. Então, é uma profissão que vai desde o neonatal até, digamos, que incrível. O envelhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Nela. Olha, nele. É uma coisa incrível, sabe por quê? O consultório eu acho tão rico. Às vezes eu tô assim, por exemplo, eu tenho um dia de atendimento. Aí vou lá, atendo, por exemplo, uma professora que está com uma lesão vocal que precisa dar aula. Aí depois entra um senador que precisa melhorar a comunicação porque tem um discurso. Aí entra uma arquiteta que quer, digamos, gravar conteúdo para a rede social. E aí quer melhorar a comunicação. Porque aí tem a entonação, tem toda a maneira de você usar. Mesmo os artistas, cantores, né, que trabalham com a voz, é fundamental ter uma pessoa do lado, né? Um cantor que está com uma lesão, que precisa melhorar a voz. Então, é muito rico. Eu digo que eu acabo aprendendo muitas coisas no meu dia a dia, porque entra um advogado criminalista. Eu vou trabalhar em cima digamos assim, do contexto dele. Depois entra uma arquiteta para falar de decoração, de conteúdo para a rede social que ela precisa gravar. Depois entra uma adolescente que eu recebo muita criança da PAN, porque a PAN tem uma programação muito grande, né? Uma escola, enfim, bilíngue. E aí entra que ganhou um papel no musical, mas está muito insegura. Que legal. Não sabe como usar o corpo, o gesto, a voz para alcançar aquela determinada nota. Então, eu me divirto, na verdade. Eu amo o que eu faço. Delícia isso, né? Mas, assim, é interessante porque você falou aí várias situações que nem sempre a pessoa pensa, vou procurar um fonoaudiólogo. Porque, por exemplo, quando diz assim, você falou aí, começar com o neonatal. Porque não tá pegando... Nunca eu, Mônica, ia dizer... Chama a fonoaudióloga para botar esse menino para mamar. Nunca ia pensar isso. Então, é importante que a gente saiba todas as coisas, porque às vezes a gente vem assim, ó, por exemplo, ela está com problema na voz, na garganta, onde seja. Procura fonoaudiólogo. Aí tá fácil, né? Mas e agora que eu não tenho nada, mas que eu vou fazer? E aí a fonoaudióloga ouve um tom mais alto, um tom mais baixo, eu puxando muito da minha garganta, o que amanhã pode me levar. Não é mais ou menos isso? Ou seja, fonoaudiólogo é uma consulta que todo mundo devia fazer. Né? Todo Ainda mundo mais devia hoje fazer. Que a gente vive a grande era, né? O boom da comunicação. Isso. E a comunicação, Mônica, você falou do podcast, né? Que foi 2023, não foi? Isso, você começou? 2 anos. A comunicação salvou a gente na época da pandemia. Sim. A gente se alimentou de quê? De arte e de se comunicar com as pessoas. Isso. Porque se não fosse isso, a gente estaria num caos. Então, eu costumo dizer assim que a realidade, muitas vezes, é cruel e dura, né? A gente vive num mundo cheio de problemas, mas a arte nos salva, o humor também. Então, a comunicação foi extremamente importante e continua sendo importante. Então, às vezes eu recebo crianças que os pais, por exemplo, crianças já ali de 10, 12 anos, adolescentes e tal, que os pais já entenderam como é importante. E vai para mim para desenvolver, sabe o quê? Desenvolver gesto, postura, gravar vídeos, conseguir fazer um texto, monólogo. Eles se divertem. Porque a timidez também atrapalha muito nisso, né? Tem crianças muito tímidas que têm uma desvantagem no mundo, digamos, social, corporativo também. Tem gente que é excelente, mas não tem expressividade. Tem gente que é excelente, mas fala muito rápido. Ou é rouco. Ou tem um discurso caótico. Ou fala muito alto, ou fala muito baixo. Fala tem muito alto, fala muito baixo. É. Tem um discurso totalmente caótico que a pessoa não consegue organizar, acompanhar. Né? Organizar o discurso. Então, a gente trabalha tudo isso. A gente estava conversando aqui, né? Ai, diretor, cadê o diretor? Não pode bater na mesa. E a gente estava contando tudo ao povo, gente. Trago verdade. Claro, diretor, você se lembra. Não pode bater na mesa. Aí, por exemplo, em relação à fono, que você fala assim, nossa, trabalha isso também? Trabalha isso. Que são gestos reguladores. Perfeito. Então, você falou, veio um convidado, falou assim, pá, e bateu na mesa. Isso é um gesto regulador. Então, a gente trabalha desde a parte gestual, a expressão facial, a voz, a ênfase, a articulação, a velocidade da fala, a curva melódica. Perfeito. Então, existem formas de se comunicar que são mais atraentes. Se eu chegasse aqui, imagine, com a voz assim. Ia ser difícil, Ia ser complicado. Ou então, se eu falasse muito rápido, também ia ser difícil. Ou então, se eu fosse muito engessada corporalmente,
Então, tudo isso a gente trabalha. Da mesma forma que você se diverte, a gente também. Eu imagino. Porque isso tudo que você falou já aconteceu aqui, né? E é engraçado porque a gente vai tendo que se adaptar. Às vezes tem pessoas muito tímidas, por exemplo, mas também que chegam aqui dizendo que não vão conseguir. E relaxa. E aí depois relaxa e vai fazendo. Mas o tipo dessa comunicação, a coisa gestual, por exemplo, é bem forte. Às vezes eu fico aqui pensando, quem trabalha exclusivamente com voz, que são dubladores, aquele pessoal de aeroporto, aquelas vozes que a gente escuta e não vê o rosto. Isso aí é um cuidado. Quer ver uma coisa? Trago verdades, vamos pegar uma coisa de bastidores. Há um tempão atrás, que agora eu lembrei disso, há um tempão atrás, o shopping me convidou para que eu fizesse um treinamento. Porque aquela voz que circula no shopping era assim, como é que era? Era Senhora Adriana, fineza comparecer no local estacionado. Senhora Adriana, era desse jeito. Eu dizia, nossa, que mulher mal-humorada da minha vida. Era horrível, horrível, em termos de tom, de tudo. E lá tem um problema que você precisa de um pouco de pausa, senão o som reverbera. Então, você precisa de uma pausa, porque são vários sensores para que aquilo chegue. E aí, eu dei um treinamento, era horrível, era fineza comparecer no local estacionado, era horroroso. Aí, a gente fez um treinamento, aí eles falavam, Senhora Adriana Oliveira, por gentileza, comparecer ao local estacionado. Senhora Adriana Oliveira, outra coisa. Então, aquilo ficou, que a gente colocou uma suave, voz, né? que a gente chama warm. Uma voz mais grave, mais suave, pausado para a pessoa conseguir estar lá em compras, conseguir entender aquela comunicação. Então, a gente faz tudo isso aí, candidato que às vezes, digamos, a um cargo público, que tem uma agenda enorme e ele certamente acaba perdendo a voz. Sim. Claro. Então, eu sou procurada, às Quem vezes, fala como muito, candidato né? a governador, a senado, deputado, discursos prefeito. mil. Palestrantes. E tom de voz, porque às vezes você está num discurso, o som não é o suficiente, E saber a empolgação, diferença, né, Mônica? Então, assim, por exemplo, uma pessoa precisa saber como ela deve se comportar, por exemplo, num palco, num palanque. O gesto pode ser bem amplo, deve ser os gestos mais enfáticos, né? Gestos fortes, porque ali você tem o público numa distância muito grande. O visual então você precisa, e é um discurso mais emocional. Perfeito. Aí chega, por exemplo, num podcast é uma coisa, na televisão é outra, na rádio é outra, no YouTube diferente, Instagram diferente. Então, eu costumo dizer, conforme a gente muda o veículo, nós temos que adaptar a mensagem. Não dá para você falar, por exemplo, do jeito que você fala numa rádio e levar isso para uma televisão. Não dá para você, porque televisão, o time é outro. Sim. Frases mais curtas, mais efetivas, o tempo é menor. Então, é diferente. Aqui a gente pode conversar, tem tempo, é gostoso. Mas em televisão é tudo muito... Então, a pessoa precisa saber que você está numa tela pequena, que gestos amplos, você faz um gesto desse, polui. A gente mesmo já devia ter feito ela para estar aqui. Desculpa, gente. Mas desculpa que a gente não fez para vir trazer para vocês. Mas ainda vamos lá. Eu fico sempre pensando na sua importância, inclusive um amor nosso, que é seu paciente, Lucas. Ele me disse que você é maravilhosa, salvou a vida dele, enfim. Como os cantores fazem para chegar até você? É uma regra que todo cantor precisa de um acompanhamento, né? Acompanhamento ou início, final? Fala sobre artista um pouquinho. Então, olha, é muito interessante isso. Quando eu comecei a trabalhar com cantores, meu primeiro cantor de trio elétrico que eu trabalhei foi Tom e Matéria, muitos anos atrás. Ele era vocalista do Olodum. Então, assim, eu queria entender por que ele perdia a voz. Aí Tonho falou assim, por que você não vai no trio? Vai um dia no trio para você ver como é o trabalho. Eu fazia perguntas para ele, você faz aquecimento? Não. Faz desaquecimento? Não. Você sabe se hidratar adequadamente? Sabe quanto você precisa beber por água por hora? Não. E aí a gente foi conversando, eu falei, tá bom, então eu vou no trio. Quando eu cheguei no trio, foram 10 horas e meia ele cantando. E ele tinha um porte atlético, ainda tem, super saudável, sabe? Ele é maravilhoso. Enfim, um vozeirão.
Mas eram 10h30. Eu falei, gente, 10h30 Sem não é feito preparo, nada. né? Isso é um trabalho de um maratonista. Aí foi o que eu fiz na época, eu olhei isso e vi, meu Deus do céu, quanta coisa errada, sabe? Assim, quanta coisa que não deve ser feita e um monte de outras. Aí eu fui estudar os maratonistas, fui fazer pós-graduação em Fisiologia do Exercício, para estudar um pouco em relação a fibras musculares, suplementação, uma série de coisas. E aí comecei a levar isso para os cantores de trio, que chegavam, então começava a desenvolver condicionamento, treinamento de resistência, hidratação adequada, suplementação com carboidrato de digestão rápida, que é uma bebida que por exemplo, maratonista ele precisa tomar para que ele tenha... Ele não pode parar para comer, o cantor de trio também não. Senão ele tem uma plenitude gástrica, ele não vai conseguir cantar. Então, a gente suplementa, é um líquido. Então, os meus cantores normalmente têm 3 squeezes. Um de água, outro eu acho que eu posso falar o nome da bebida. Pode falar qualquer coisa. Gatorade, que você precisa para sais minerais, hidratação. E outro de carboidrato de digestão rápida, que é como se ele estivesse comendo, só que líquido, durante essa maratona. Então, os cantores inicialmente iam para o meu consultório meio que escondidos. Isso, vamos falar assim, há 28 anos atrás. Como é escondido? Meio escondido. Tinha um medo que as pessoas soubessem que ele estava com problema vocal, então marcavam 8 horas da noite, uma 9 doença, horas. para não ser especulado. Sabe, para não ser especulado e tudo e tal, tinha um certo preconceito. E aí, isso foi se popularizando, porque eles chegavam, né, lógico, com quadros de fadiga, muitas vezes com lesões também, que a gente precisava trabalhar para que eles pudessem cantar. E esse preconceito foi diminuindo. Eu já trabalhava na época, por exemplo, eu já sempre usei nebulizador. E eles eram deste tamanho, eram enormes. Imagina. Enormes. E aí, uma vez, um contratante até com uma cantora, ela estava fazendo nebulização, ele fez assim, ela tem asma? Ela tá gripada? Eu falei, não, é só para hidratar a corda vocal, é só soro fisiológico. E aí, eles escondiam os nebulizadores. Pensei isso, por exemplo. Eles escondiam os nebulizadores. Aí eu dizia assim, gente, vamos ensinar para a imprensa o que vocês estão fazendo. Então, assim, ó, isso aqui é um nebulizador, a gente faz exercício vocal, fazendo hidratação, com soro fisiológico, não tem medicação, fono não prescreve nenhum tipo de medicação, é só soro e tal, e que tem uma função importante. Aí a gente começou a fazer isso. Hoje em dia, eles postam fazendo nebulização, postam fazendo exercícios. Hoje isso cresceu a um ponto, Mônica, que assim, eu cheguei a trabalhar 20 horas durante o carnaval. O último carnaval que eu trabalhei sozinha, sem a minha equipe, hoje em dia eu tenho uma equipe. Para você ter ideia da minha rotina, era assim, ó. Eu acordava 8, estava na casa de Aline Rosa, umas 9 e pouco. Ela estava dormindo ainda, eu fazia procedimentos de drenagem na laringe para que ela acordasse melhor. Aí acordava literalmente ela e a voz dela. Depois eu ia para a casa de tomate, fazia a avenida inteira. Pense aí, 8h30 só de avenida. Aí quando terminava a avenida, eu descia para Barrondina para atender Margarete. Aí fazia com Margarete o circuito inteiro da Barra, mais 6h30, 7 horas. Maratonista é você. Eles são isso, alguém cuida de você. Aí, não, vai vendo bem. Terminava isso, eu ia para casa. Terminava isso, eu ia para casa de Léo Santana para recuperar a voz dele, que já tinha feito o trio. Então, assim, esse último carnaval que eu fiz isso, eu trabalhei 20 horas por dia, durante 5, 6 dias consecutivos. Quando terminou o carnaval, eu olhava pro chão. Sim. Sabe assim? Sim. Eu olhava e parecia que eu estava navegando, porque o trio ele tem um balanço, sabe? Ele mexe também com labirinto, enfim, com a audição da gente, uma série de coisas. Então era uma fadiga absurda. Aí eu falei, não, chega, agora eu preciso formar pessoas. Sim. E aí comecei a formar algumas ex-alunas, e aí começaram, enfim, a trabalhar, se especializaram em voz. E aí eu comecei a formar um grupo de 4, às vezes 5 fonoaudiólogas que trabalham com o meu método, que eu desenvolvi um método ao longo dos anos. Maravilha! Eu tenho um protocolo. Esse protocolo já ficou, digamos, famoso, já fui para Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia para falar desse protocolo. O último congresso... Eu falei que ela era top, eu falei pra você. O último congresso ficou uma felicidade tão grande, eu estava vivendo um momento muito difícil, pessoal, e eu fui convidada para falar na sala Glorinha Boitmiller, que foi a fonoaudióloga, é como se fosse a nossa Fernanda Montenegro. Glorinha Boitmiller foi uma fonoaudióloga que, na verdade, ela criou o padrão na Rede Globo Televisão. Tudo que a gente vê
do padrão de emissão vocal, tudo isso foi a Glorinha que desenvolveu. E a Glorinha atendeu, assim, de ministro a candidato a presidente, a senadores, a cantores. Referência. É uma grande referência. E criaram um espaço, ela morreu durante a pandemia, criaram um espaço chamado Espaço Glorinha Boitimiller. E no último congresso eu fui falar assim, a carreira, na verdade a minha, de quem cuida de vozes renomadas. Sim. Aí eu falei assim, ó, zerei o game, tá bom, né? Porque você chegar no congresso brasileiro da sua classe já tá... e você tá falando sobre a sua carreira, não tava nem mais incrível, ensinando nada. Aí eu falei, cheguei. E respondendo um pouco a sua pergunta, que você falou, não sabia disso, que foram fazer tanta coisa... Aí, uma curiosidade também, já que trago verdades. Trago verdades e curiosidades. Ela tá uma fofoqueira desse assunto, vocês viram, Deixa eu te né? falar uma coisa. Quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer fonoaudiologia, ele fez assim, fono o quê? Eu falei, fonoaudiologia. Naquela época, a profissão era como se você fizesse, sei lá, um tempo atrás, você falasse, eu vou ser webmaster, eu vou ser, sei lá, eu vou ser gerente de inteligência quase artificial, um ET. Sabe? Um ET. Aí ele fez, fono o quê? Aí depois ele disse assim, ninguém sabe o que é isso, minha filha. Então, não você tinha não tá ninguém vendo que isso não vai dar certo? Ninguém não na família que era da área. Não. Assim, todo mundo da minha família é da área da comunicação. Meu pai era jornalista, meu irmão publicitário e dono de uma rádio. Minha irmã resolveu fazer cinema. Minha mãe fez letras e era professora, escreve poema. E eu fiquei com os distúrbios da comunicação. Então, na família, meio que todo mundo já escolheu essa área. Você trata dessas pessoas da sua família ou casa de ferreiro espeto de pau? Não, casa de ferreiro espeto de pau. Não trato das pessoas da minha família. Aliás, é muito difícil a gente, como profissional, tratar, às vezes, alguém muito próximo. É difícil. Porque a gente precisa de um certo distanciamento. Ao mesmo tempo, esse distanciamento traz uma proximidade. É verdade. Porque eu acredito muito, assim, num trabalho que envolva afeto. Você transforma a vida de uma pessoa, transforma ou faz ela superar um medo, um desafio. Fala, Valéria, eu tenho uma palestra super importante, eu estou com medo, um congresso grande, algo muito importante para aquela pessoa. E o treinamento gera confiança. Então, é tão bacana depois, a gente treina, a pessoa vai lá e faz, é aplaudida, é elogiada, aí a pessoa volta na maior felicidade do mundo. É uma coisa que não é uma consulta apenas, é um acompanhamento, não, é um acompanhamento. Existe um acompanhamento. Exato. Então, não é que você vai entrar na vida da pessoa ali, naquele momento, só aquele ali, não. Você vai acompanhar todo o desenvolvimento, o meu trabalho, né? assim, de terapia, normalmente é muito curto, de 8 a 12 sessões. Curtinho, é que o cliente, na verdade, eu tenho clientes que eu atendo há 25 anos. Depende do que você... Sabe? Aí a pessoa diz faz. assim, como assim 25 anos? Então, por exemplo, esses cantores que iniciaram comigo, fizeram um trio pela primeira vez comigo, ou então que eu já atendo há muitos anos, então assim, por exemplo, eu atendo Tomate e Aline desde o primeiro trio. Eu atendo Margarete há uns 20 e tantos anos, Alexandre Peixe há uns 20 e tantos anos. Tem cliente que todo carnaval, ele faz o carnaval porque ele já sabe que a gente vai estar lá, ou eu ou alguém da minha equipe, que sou eu ali, na verdade. Claro. Né? Porque é o meu método, eu tenho uma supervisão. É o aval, né? Porque, na verdade, é a assinatura. Existe a confiança, a minha assinatura, né? E a gente tem um grupo e eu fico supervisionando todo o trabalho, além de trabalhar. Porque depois de alguns anos fazendo tudo isso, há algum tempo atrás, bote aí uns 12 anos atrás, a Anitta estava se preparando e a empresária estava se preparando também para lançar. Ela era uma pessoa extremamente assim, desconhecida, ninguém sabia quem era, tá? Isso ela com 18, 19 anos, começando a carreira mesmo. E aí ela foi fazer um show na boate do Buás, na época tinha uma boate e tudo, era um show de 20 minutos, e em 20 minutos ela perdeu a voz. Nossa. Aí a empresária ficou desesperada, porque ela falou assim, eu preciso que ela cante e dance sem perder a voz. E aí uma pessoa, que era uma assessora de imprensa, a Cris Campos, e aí a Cris Campos disse assim, eu conheço uma pessoa, tem a Valéria, que trabalha com todo mundo de trio elétrico, e lá eles cantam 8, 9, 10 horas, e sem perder a voz. Então ela fez, eu quero conhecer essa mulher agora, aí me dá o telefone, me dá o contato. Na época a Camila era empresária. Aí eu fui para o Rio, para conhecer, aí como é seu nome? Ela é Larissa, mas pode me chamar de Anitta. Conhecer e aí começar um trabalho. Então, assim, eu desenvolvi um trabalho com a Anitta durante 10 anos. Então, durante 10 anos, eu fiquei muito tempo acompanhando ela e eu não podia deixar os meus cantores sem ninguém. Sim.
Então, eu ficava tentando fazer esse ajuste para não deixar ninguém sem apoio, sem o trabalho. É uma coisa também que a gente olha, a gente vê aquele pessoal dançando, cantando, acha que é ali, né? Tá lindo. Tá lindo, tá normal. Não sabe que tem que existir uma preparação e tem que ter uma preparação para você poder estar ali. Porque senão a voz fica... Você tá pulando e a voz tá tremendo. É só pensar na gente. É só pensar na gente. A gente dá uma corridinha e vai conversar com alguém. Na mesma hora você tá ofegante, você tá com a voz assim, essa, pega um vento. Ai, não posso... fulana não pode pegar um vento, minha filha, que fica rouca. Contra o vento. E cantar contra o vento. Acontece muitas vezes que montam no farol, os palcos... no farol, a virada... Montam os palcos de frente pro mar. Ou então, sabe, com um vento que vem direto no cantor. Então, o cantor tem diversas situações que são, assim, terríveis. Palcos que têm produtos químicos. Às vezes, viajam em ônibus que tem inseticida, cheiros fortes para os que são alérgicos. Isso é terrível. Conversado antes, assim, tipo... Será que a produção diz assim, esse palco não pode ficar aqui não, que vem vento em cima de vento. Porra, o vento não pode nem pegar um ventinho. Eu acho que nem sabe algumas coisas assim, né? Não sabe, né? Algumas coisas são inerentes, sabe? E o que acaba com um cantor, com um profissional assim? Logística muito ruim. O cara faz um show, não dorme direito, viaja para outro lugar. Isso. Sabe? O estresse, a cobrança em cima deles. A responsabilidade. A pressão que você estar ali, sabe? Com o microfone ali, com aquele público gigante. Uma vez eu fui agora lembrei também de outra coisa interessante. O Suel, que é um cantor, é um querido, sabe? Ele ia fazer show pela primeira vez na carreira solo, ele fazia parte de um grupo. Então, era um show que ele tinha uma expectativa enorme, era a primeira vez que ele ia se apresentar sozinho. E justamente nessa primeira vez, ele teve um problema sério vocal. Aí me chamaram, eu fui de emergência, peguei um avião, fui para Minas Gerais. Aí fui para poder atendê-lo. E aí atendi, e aí a gente começou todo um trabalho. O show eu cheguei, por exemplo, de manhã e o show era à noite. Aí fiquei trabalhando a voz dele, trabalhando a voz dele. No mesmo dia do show. Naquela tensão toda, todo mundo assim, e aí, vai dar para fazer o show? E aí vinha um empresário, sabe, aquela pressão toda, e aí, vai dar para fazer e tal. E eu fui acalmando e fui, sabe, a nossa segurança, a nossa experiência faz uma diferença muito grande. Total. Só na hora que quando a gente chega, o cantor já faz assim, meu Deus, ela chegou, sabe? Eu sei, claro. Valéria, você tá falando isso, o emocional, o estresse, bloqueiam a voz? Sim, interfere muito. Interfere bastante. Se a pessoa está muito estressada ou está com choro preso na garganta. Sim. Quando, por exemplo, às vezes... As emoções contidas, né? Você prepara um cantor, um palestrante. Se ele tem uma emoção muito grande, a voz vai ficar embargada. Quando a gente tem uma emoção grande, existe uma compressão que acontece na laringe. É como se fosse um nó mesmo, sabe? Só depois quando as lágrimas... Por isso que dizem, né? O nó na garganta. O famoso nó na garganta, porque realmente há uma tensão, há um movimento esfinctérico, sabe? De pressão. Sim. E aí, essa pressão faz com que a voz suma ali. E para recuperar depois, é muito difícil para um cantor cantar chorando, por exemplo. Sabe? É difícil. Agora, por isso que eu não canto aqui, porque eu choro demais. Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Então, voltando ao negócio do Suel, só para terminar. Aí a gente fez todo um preparo. Eram 80 mil pessoas. Era um festival enorme. Ele ia cantar para 80 mil pessoas. E era a primeira vez que ele ia cantar solo, como carreira solo. E também esse show era via rádio. Então, imagina isso espalhado para tudo quanto é lugar. Meu Deus, a pessoa falhar, digamos, muito maior do que ali presencial. Então, assim, além do presencial, eles estavam fazendo também, tinha uma rádio, colocando isso para... Então, assim, imagine o grau de tensão. Aí a gente foi preparando e tudo e tal. É tão bacana, porque eu cantou assim no backstage. É uma emoção tão grande. Eu fico muito em sintonia com eles, assim, sabe? Às vezes é o último exercício, bebe um golinho de água, às vezes pego na mão. Aí, às vezes, tem cantores, né, artistas que rezam, outros se concentram. É tão bonito, sabe? É de arrepiar. Aí, na hora que anunciam... Não sei se vocês perceberam. Pois é. Isso é lindo demais. Na hora que anunciam, aquela emoção, sabe assim? Quando ele entra e dá a primeira voz, sabe? E a voz tá limpa, tá clara. Ai, olha... A sensação de dever cumprido neste momento. É uma emoção pra eles, é uma emoção pra gente, sabe? A gente veste muito isso, assim, É um trabalho muito
tem muita relação, sabe? Você acaba tendo uma certa intimidade também com o artista. É isso, a gente começou falando a história da família e terminamos nessa história linda, mas é importante falar isso, porque, por exemplo, a minha história foi assim. A gente chegou no seu consultório, eu não fazia ideia de quem era você, eu só sabia que era uma referência aqui. Então, vamos levar Guilherme. E aí, primeira coisa é um acolhimento assim, ó. Guilherme pequeno olhava a ver o que as pessoas faziam comigo. É a reação. Então, assim, se fosse ruim comigo, com ele não tinha nem conversa mais, né? Então, você aí vem acolhendo aqui, acolhendo ele. Ele sentia, sem saber me dizer, saudade de ir resolver o problema dele. Oh, que graça. Entendeu? Então, isso daí lindo, é uma característica sua, assim, muito bacana, de acolhimento, assim, de responsabilidade com o nosso emocional, sabe? Porque aquilo é um problema para cada um, né? Com certeza. E é um problema, mas é uma chance de superação. Exatamente, e é exatamente. Isso que é bonito o trabalho, porque é um problema você, por exemplo, atender um cantor que está com uma lesão importante e ele precisa cantar, uma professora que precisa falar, uma criança que tem problema e aí tá, por exemplo, sofrendo bullying na escola, isso, porque não fala direito. Isso é um problema hoje em dia, a questão do bullying, não se comunica, ou porque é tímido, ou porque a voz não é boa, ou porque, enfim, por vários motivos. Eu tive um que era muito engraçado, que ele chamava Bruno. Aí ele chegou no consultório, ele fez, minha tia, porque todo mundo, meu apelido é Cebolinha, porque ele não falava o R, ele falava Bruno. Buno. Aí começamos a treinar e tudo. O nome é Buno. É Buno. Aí... É que todo mundo acha bonitinho e aí dava risada. Ele sofria com isso. Tanto é que ele pediu pra mãe, uma coisa inédita. Ele pediu pra mãe. É. Ele queria resolver isso. E aí ele sofria, aí... Eu falei, Cebolinha e tal, mas a gente vai mudar isso. Aí comecei a ensinar ele o som do R, o R vibrante. E aí ele começou, primavera, aí ele começava a exagerar pra mostrar que ele sabia. Aí foi no extremo e teve que controlar. Agora vamos controlar esse R. Bruno, tal. E ele falava isso e tal. Com muito orgulho. Isso tem tantos anos, gente, que ele tinha uma referência tão antiga, só quem tem 40 a mais vai entender essa referência. Aí ele tinha um cabelinho todo arrepiadinho. Aí ele chegou um dia no consultório todo feliz. Aí fez assim, tia Valéria, sabe qual é o meu apelido agora? Eu falei, qual é? Ele fez, MacGyver. Isso Ou seja, ele cresceu muito. Entendeu? MacGyver, entendeu? Porque ele tinha o cabelinho todo arrepiadinho. Acabou, entendeu? Então, assim... Que coisa linda. Você tem... Recupera uma autoestima gigantesca, né? Total. A comunicação empodera, literalmente. Não, e a importância também da fono é que a gente come palavras, né? Então, para quem é comunicador, quem trabalha em jornalismo, tudo isso de fala, né? Quem usa a fala... Por exemplo, aqui, então, o Abilinho, eu falava que queria que chamasse Bernardo. Aí o João Paulo falava assim, não, mas você tá chamando o nome errado, não é Bernardo, é Bernardo. Eu falei, não é nem Bernardo, nem Bernardo. Aí ele falou, então a gente já começou errado que a gente vai brigar. Eu falei, então vamos mudar. Vamos mudar de nome. Vamos mudar de Porque nome. a gente come, né, fazendo, né, tipo, a gente não é gramaticamente correta, né? E para o apresentador, por exemplo, que ele não deve expor o seu sotaque, por exemplo. Vai para a Rede Globo, não vai chegar lá falando com um sotaque muito... Tem como muito... controlar isso de sotaque? Tem. Como suavizar. A gente, isso. Não cortar, porque é legal quando você fala da sua origem. Eu acho isso. Mas às vezes, por exemplo, meu sobrinho ia chamar Bernardo. Mas aí ele é do interior de São Paulo, a família de meu irmão é de Marília, e aí era Bernardo. É Bernardo. Entendeu? Eu, pra falar minha língua, eu tenho a sensação que vai entrar. Então, assim, aí eu falei, Bernardo não vai dar, porque ele vai chegar aqui... Então, eu já ia no Bernardo. Aí virou Diego, ficou ótimo. Diego tá ótimo. Tira os R's do, né? Tira os R's do nome. Os R's, às vezes, são problemas na vida de pessoas. Sim. Eu tive uma menina chamada Susan, uma graça, qual era o sonho dela? O sonho dela era entrar na Universidade de Nova York para fazer um curso, e ela seria atriz, né? Fazer teatro musical e tudo e tal. Ela precisava cantar e atuar. E aí ela chegou no consultório com esse sonho, mas tinha um problema. O som do R vibrante, que ela não falava. Então ela falava paguede, cagueca, aganha. Ela falava desse jeito. Ela fazia distorção do som do R. E ela sabia disso, né? Tinha consciência disso, já tinha o quê? Uns 17 para 18 anos. Essa fase de vestibular, de faculdade, tudo isso, e ela tinha feito essa escolha. E começamos a trabalhar.
E aí é um graça, aquela ele diz assim, estou treinando o meu R vibrante. É bom demais, né? Fui treinando o meu R vibrante. Eu sei que no final, eu tenho até esse vídeo que é tão lindo. A gente terminou, digamos, o tratamento, o período de tudo, fazendo um monólogo em inglês, em português e inglês, ela falando corretamente nas duas línguas. Legal. Máximo. E aí assim, get out! Porque tinha que, né? Tem palavras em inglês que tem esse som também. City, get out, por exemplo. E aí ela fez em inglês e fez em português. E hoje ela tá muito bem, muito obrigada, realizando o sonho dela lá na Universidade de Nova York. E uma coisa que me chama a atenção hoje em dia, várias universidades hoje utilizam vídeos de apresentação. Isso é um outro grande problema para o adolescente, para o adulto jovem. Ele sabe o que ele tem que falar, mas ele não consegue, por exemplo, pedem assim, ó, você precisa apresentar um vídeo de 1 minuto e 30, fale sobre você. Às vezes a pessoa não tem uma narrativa boa, não tem um discurso organizado, não consegue atender ao tempo do vídeo, não consegue gravar naquele tempo, não consegue ser natural durante a gravação. Fica intimidado, fica sem gesto, fica sem expressão. Então, eu recebo, às vezes, alguns adultos jovens que têm entrevista de emprego, têm que fazer um vídeo para a faculdade, para entrar, sabe? Assim, então, a GV já pediu isso, a Link, que é uma outra faculdade muito bacana em São Paulo. Entrevista de emprego é uma coisa super importante, porque às vezes a pessoa chega no nervosismo com um tom assim, de repente aí ela muda. Se você tem uma coisa, né, uma coisa constante, você mostra que você está... Segurança. Exatamente. Média, sabe? ênfase nas palavras, os gestos de acordo com o que você diz, nem muito, nem pouco. Enfim, tem uma série de características que as pessoas percebem. Quem é mais confiante, quem é menos confiante, quem é mais expressivo, quem não é. Quem se comunica com facilidade. Voz, né? E aquilo que a gente fala da entonação de voz em mensagem de texto. Sim. Mensagem de texto é uma coisa que você não escuta a pessoa. Então, ela pode interpretar de qualquer maneira. A mesma mensagem pode ser uma coisa agressiva, né? Não tenha dúvida. Eu peco muito isso, né? Às vezes, de mandar a mensagem. Aí Mônica fala, Paula, tá um pouco... Tipo, às vezes ela bota no grupo, vai falar com o diretor, ela diz, não vou. Aí parece que é assim. Não, Paula, a resposta é essa, ela bota não vou. Aí a gente que lê aquele negócio assim faz, não vou. Aí daqui a Paula precisava falar, não, eu só falo não vou. Olha, eu faço um exercício. Querem fazer um exercício aqui agora? Quero. Vou fazer com a Paula. Ai, Jesus. Paula, a gente faz um exercício assim de expressividade. Vamos utilizar esse não vou como exercício. Você vai falar não vou, vamos testar agora a atriz Paula, tá? Ixi, Maria. Paula, você vai falar o seguinte, você vai falar não vou triste, tá? Aconteceu alguma coisa com você que não foi boa e você tem que falar... Pare de rir. Para de rir, Mônica, senão você atrapalha. Ela nunca mais para. Você vai falar não vou triste, tá? Não vou. Tá. Aí, se a Paula fosse minha cliente, eu falaria assim, Paula, quando a gente está triste, a gente usa uma voz mais grave e a gente é mais lento quando a gente está triste. Então, assim, não vou é muito rápido. Então, vamos fazer de novo agora mais grave. E agora você vai deixar a sua expressão cair um pouco. Você vai pensar em alguma coisa que você... Se alguém te falasse alguma coisa que essa resposta se encaixasse. Então, você vai trazer mentalmente uma memória que você gostaria de dizer não vou com muita tristeza. Não vou. Agora, eu quero não vou perguntando. Não vou? Agora, eu quero um não vou que você, sabe, tá super alegre dizendo isso. Não vou! A gente apanha também quando ela tá muito alegre, né? Vocês viram? Então, a gente trabalha a expressividade com palavras, com, por exemplo, bom dia. Bom dia? Bom dia! Bom dia. Então, bom dia. Irônico, triste, alegre, expressivo, dando um comando autoritário, para justamente trabalhar a flexibilidade da voz. Então, eu trabalho muito com várias coisas, assim, com monólogos, com letra de música também. Letra de música, como a gente chama de declamação musical. Você pega uma música
E aí você transforma isso numa conversa. Então, perfeito. Sabe? Então, assim, por exemplo, às vezes se você gosta de uma determinada música, pode ser de qualquer gênero. Aí você vai transformar isso numa conversa. Vai pegar só a letra. Só a letra. Sem a melodia. Sem a melodia. Falar. Então, assim, ó, por exemplo... é um bom exercício. É um bom exercício. Quer ver uma coisa, ó? Olha, eu não posso ficar mais nem um minuto com vocês. Sinto muito, amor, mas não pode ser... Eu moro em Jaçanã. Se eu perder o trem que sai agora, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Adorei. Vocês viram que show? A gente vai chegar aqui em um outro fazendo isso. Nós vamos treinar. Isso é maravilhoso. E eu até anotei aqui uma coisa que eu chamo Paula sempre. E que é uma coisa que eu acho que se ela... for pra você, que essa altura do campeonato, acho que a gente já vai, né? Porque tá o negócio meio... Quase. Paula é uma alemã. Então, ela, quando ela quer... Quando ela tá soltinha em casa, ela tá tranquila. A alemã vai dormir. Mas quando ela vai pra algum lugar, a alemã entra. Então, a pessoa diz, bom dia. Ela, bom dia, tudo bem? Ó. O bom dia vai, eu digo, alemã, relaxa um pouquinho aí pra pessoa e tal. Isso ela faz com a voz muito também, que eu acho que é interessante. Mas é a personalidade, entendeu? Que eu acho que cai bem quando a gente olha. Porque eu, se fizesse isso, eu tava batendo nas pessoas. Era o que todo mundo ia dizer. Mas ela é porque é alemã. Você sabe que tem algumas pessoas que chegam lá e dizem assim, Valéria... Aí eu vim aqui, sabe por quê? Porque assim, todo mundo fica dizendo que eu tô brigando, mas eu não tô brigando. Com volume de voz, não vou fazer aqui por causa do diretor, né? Para o nosso áudio. Diretor. Mas eu sei bem. Mas sabe, eu sou meio assim tem também. Um volume de voz tão acentuado que parece sempre que a pessoa tá brigando. Às vezes eu sou... O italiano é assim, não é? O povo italiano, quando fala... Mas eu não tô brigando, eu tô conversando. Não, você não tá conversando, você tá alterada. Eu falei, não, é uma conversa, mas a minha conversa eu não tô... A conversa é pau puro. Então, assim, ó, o tom de voz é extremamente importante. Verdade. Agora, então vocês já entenderam a primeira parte, que a gente trouxe essa sumidade pra cá pra dizer pra gente que é possível sim, que você vá pra um fonoaudiólogo e seja boa pra sua vida, mesmo que você não vá ser comunicadora, mesmo que você não vá ser cantora, que são as duas coisas que as pessoas pensam mais, mas no seu dia a dia é bacana você falar com seu namorado, você falar com sua professora, você fazer o tal do vídeo de apresentação no trabalho, tudo isso é importante pra você, então você só ganha. E ela disse, ó, é curto. Cumprir 10 anos são os cantores, né? Mas eles aí estão ganhando fortunas. Deixa ele lá pegar ela, doida. Mas tem uma segunda parte dela que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Até porque vocês vão entender por que me chamou a atenção. Mas é porque eu também não imaginava, nem Paula, que isso eu fiquei curiosa era mesmo. Através de uma fonoaudióloga. Você cuida de que parte criminal? Vamos para esse episódio. É mais um episódio. Nunca imaginei que ela estaria na voz do crime, gente. E as pessoas demoraram para entender, e até saiu uma matéria na época do jornal O Estadão, se eu não me engano, escrito assim, do axé ao crime. Porque eu estava fazendo uma formação no Rio de Janeiro, e as pessoas me conheciam como? Em cima de um trio elétrico, trabalhando com atores, com atrizes. Então, já fiz, por exemplo, eu fiz a preparação vocal da Isis Valverde para ela fazer o Canto da Sereia. Dei, assim, o gestual de cantora de trio elétrico, porque era uma personagem que precisava de tudo isso. Ela ia ser dublada, a gente conseguiu que ela cantasse, né, junto com o professor de canto, Neto Costa. Ela cantou nessa série com a voz, ela nunca tinha cantado. E a Isis falou, eu só canto no chuveiro. Eu falei, calma, que a gente vai dar um jeito. Aí chamei Neto Costa, a gente preparou, ela conseguiu cantar. Então, foi um trabalho lindo. Já trabalhei com atores também, para filmes. Então, assim, dentro desse universo, meu universo sempre foi essa coisa do palco, de repórter, apresentador, pessoas comuns que querem se comunicar. E aí, eu fui a um congresso e vi uma palestra de uma professora, Maria do Carmo Gargalhoni, que é a pessoa que entende mais de perícia de áudio e vídeo, de comunicação, digamos assim, no Brasil. E aí ela é uma fonoaudióloga e começou a falar sobre a fonoaudiologia forense. Como a gente tem psicologia, psicologia forense, odontologia forense, tem a fonoaudiologia forense, eu também não sabia.
Ah, então tá vendo, a gente não é burra sozinha, não. Isso há muitos anos atrás. Eu não sabia que existia. E justamente porque ela foi uma pioneira nessa área no Brasil. E aí, para contar dessa coisa de ser a pioneira, sim, ela já trabalhava com voz, especialista em voz, e alguém disse assim, olha, tem uma voz de um sequestrador aqui que a gente tem dúvida se esse mesmo sequestrador que está falando nessa gravação é esse outro aqui. Se essas duas pessoas são a mesma pessoa, se são duas pessoas diferentes. Você não estuda esse negócio de voz? Você não é especialista? Escuta aqui para ver se é a mesma pessoa. E aí... Incrível, hein? Incrível, né? E aí ela começou a fazer, por exemplo, esse tipo de análise para divisão de sequestro no Rio. Porque no Rio de Janeiro teve uma época que teve muito sequestro, sabe? E aí ela começou a identificar vozes de sequestradores, dos negociadores, que são quem liga para a família, porque tudo isso é organizado. Por cada exemplo, um tem o seu papel cada um ali, tem né? o seu papel. Então, tem quem liga, o negociador, tem quem pega a vítima, quem fica no cativeiro, tudo isso. E aí, ela ia identificando. Então, ajudou muito, na época de divisão de sequestro, a identificar esses negociadores, esses sequestradores. E daí, foi um passo para o Ministério Público e ela passou a atuar no Ministério Público. Então, ela já atuava no Ministério Público, hoje ela é da Divisão de Segurança e Inteligência. Ela já treinou diversos fonoaudiólogos, inclusive eu fui treinada por ela. Já são 14 ou 15 fonoaudiólogos. E tudo que você vê na televisão sobre crimes que envolve qualquer tipo de tudo que você pensar, né? De Garotinho, Sérgio Cabral, escândalos que tem, tudo passa pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e tudo passa nas mãos dessa perita, né? Que eu tenho a honra, né, de conhecer. E fiz minha formação com ela. Então, eu fiz minha formação com ela no Rio, passei um ano indo no Rio de Janeiro, todo mês, além da formação. E comecei também a ir a congressos no exterior. A gente forma um grupo aqui do Brasil e vai. A gente fez no último congresso esse ano, tinham 5 representantes do Brasil. Eram 3 pessoas do Ministério Público, mais um policial federal e eu lá... Dessa área criminal. Dessa área, né? Então, assim, eu não sou perita criminal, porque perita criminal você tem que fazer um concurso. Eu sou perita judicial. Tá. Então, eu atendo questões particulares. Tá. Então, voltando à pandemia, daquela questão de comunicação, por exemplo, durante a pandemia, eu recebi muitos vídeos para ser analisados de pessoas das mais variadas situações, né, de vida, de traição. Muito vídeo com suspeita de traição. Gente, ô diretor, é melhor você cortar essa parte que o povo todo vai atrás dela agora, só pra saber quem era aquela maluca. Muito vídeo de traição durante esse período. Outra coisa que eu não tinha pensado. Então, comunicações, vídeos, às vezes vídeos sem som, que a gente fala, é perícia de leitura labial. Você tem um vídeo, mas você não tem o áudio desse vídeo. E aí a gente faz a leitura labial. Eu já fiz isso aí. Eu faço um pouco de leitura labial. Para os meninos que estão aqui, né, diretor, e para os meninos que estão aqui, eu já fiz Bahia e Vitória. Quem é Bahia, quem é Vitória aqui? Aqui, quando entra aqui em casa, todo mundo é Vitória. Todo mundo é Vitória, tá. Então, assim, ó, Bahia e Vitória, eu fiz a leitura labial. Lembram do caso do Mancini? Eu que fiz a leitura labial. E aí já fiz Grêmio e Flamengo, já fiz Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro, Imagina. Valendo uma taça. Eles queriam saber se tinha injúria racial ou não. Nossa, você não aparecia, né? Porque senão você ia ser linchada por alguém. Não, eu tive que ir lá como perita no Tribunal Desportivo, apresentar o laudo e envolvi o Gabigol. Eu tô falando dessas coisas porque essas coisas são públicas, tá, gente? Eu sei, claro. Envolvi o Gabigol se ele tinha sofrido uma injúria racial ou não. E o Grêmio e Flamengo foi a mesma coisa. Foi um vídeo, e aí um jogador passa, e aí tem um vídeo, alguém ouve alguma coisa e achou que era macaquinho. E, na verdade, era uma criança falando, tu tá bravinho? Porque ele sai do campo, ele dá um murro, assim, num lugar antes de sair. Ele ficou chateado, bravo, porque tinha saído. E tinha um homem com uma criança, né? Ele com um filho. E eu identifiquei ainda que era uma voz infantil, mas o que correu o risco? Eu botei assim, uma voz... eu sabia que era uma criança, mas claro. a gente tem que ter cuidado na hora que faz o laudo. Eu coloquei uma voz infantil na região de tal. E podia ser uma mulher com a voz infantil ou uma criança. Mas eu achava que era uma criança. Sim. E justamente depois encontraram este pai que estava com essa criança. E a criança disse que era no sul. Tu tá bravinho?
Não era macaquinho. Porque a partir do... Tem isso também. Os sons, você tem, às vezes, artefatos. Lembra quando vocês eram adolescentes e cantavam música errada? Sim. Tocando Tina lembra até hoje, né? Tocando B.B. King sem parar. Tocando de biquíni sem parar. Lembra disso? Então, assim, tem alguns artefatos. Sim. Então, muitas vezes, você tem um vídeo que tem um áudio com uma comunicação ali que as pessoas acham que, nossa, parece que é isso. O nosso cérebro preenche o que falta. E vai preencher do que a gente acha que escutou. Por que a gente cantava trocando de biquíni sem parar? Porque a gente não tinha referência tocando B.B. King. Porque B.B. King pra gente não era uma coisa não era comum. uma referência. Não era uma referência. Então, como a gente não tinha B.B. King, o que fazia mais sentido trocando de biquíni? O que parecia? Trocando de biquíni. Aí já vai no automático. O abajur cor de carne. Eu ia falar agora do abacaxi. O abajur e também cor de carne. As interferências externas confundem, às vezes, os sons, né? Sim. Tipo, como é que fala? Nebulizam a clara... Exatamente. A palavra clara, né? Então, você supõe. Aí você vai na suposição que você escutou aquilo ali. Exatamente. E aquelas coisas que aparecem assim na televisão, quando tem o áudio que aparece, né? Falando, a gente até tem isso no Trago Verdades também, mas que aparece assim a comunicação no telefone. Eu falando com você, incriminando você, e aí ali você faz essa leitura para saber se é exatamente o que disse e quem disse. Exatamente. Transcrição, para saber exatamente o que foi dito. Contextualização para entender os fatos, identificação de voz quando é necessário, saber se esse áudio ele é legítimo, ele é original. Não foi alterado, né? Se não foi alterado. A gente trabalha também com imagens, fotografias, vídeos. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que as pessoas fazem? Eu fico dizendo assim, as pessoas ficam constituindo prova. Digamos que você esteja num lugar socialmente. Você vai lá, bebeu um vinho, fez uma selfie, tirou uma foto, postou no seu Instagram, no Facebook. Saiu de lá, um acidente automobilístico, você estava dirigindo. Você acabou de cometer um crime ali, ou atropelou alguém, enfim, e você constituiu uma prova, porque essa foto que você tirou tem metadados. Então, tem o horário que você tirou, tem onde você tirou, de que forma você tirou. Então, tudo contém metadados. Então, quando você tem uma foto, quando você tem um vídeo, ali você pode extrair a localização. Pois é, mas eu podia ter feito isso e não ter bebido, correto? Exato. Então eu tava fazendo um fake news, aí já vem aquele outro problema. Já vem o advogado. Você fica postando que não. Pois você fica postando o que você não tá fazendo, ainda vai ser incriminado, tá vendo? Melhor fazer o negócio, trazer verdade, como a gente faz. É isso, aí essa posição aí vai o advogado, a argumentação jurídica para dizer, não, aí postou, tem que vir... mas não bebeu, isso. Sabe? Aí vai a investigação, digamos, se eu estivesse num bar e vem a conta, aí a conta da mesa. Enfim, então, olha, tudo várias hoje em dia, coisas, a gente chama de rastros digitais. A gente deixa rastros digitais o dia inteiro. Comunicação do que a gente faz, onde a gente está. Olha que coisa curiosa. Eu vou dizer isso porque, assim, a privacidade era uma riqueza, um tesouro, antigamente. Digamos assim, vamos falar a gente não sabia. Mas, assim, a privacidade era algo, assim, intocável. Quando a gente era adolescente, a gente não queria que a mãe e o pai soubessem onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, sabe? Se você tinha essa distância entre o que é privado e o que é público. Com as redes sociais, com tudo que aconteceu, o que acontece? Hoje, a linha é tênue. E muitas pessoas não sabem a divisão ainda de privado e público. Então, as pessoas vão para as redes sociais e dizem coisas e falam coisas e constituem provas que, às vezes, elas poderiam falar dentro de casa, sem nenhum tipo de problema. Não, e às vezes você é exposto por uma pessoa que você não... Tipo, eu não quero postar nada, mas você automaticamente posta e eu tô aqui do lado. Exato. E eu apareço no seu. Então, eu tô sendo exposta... sem eu querer me expor, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, acontece muito de vídeo, acho que você falou no evento social. A pessoa chegar, tô aqui na casa de Mônica, tarará, tarará, tarará. Mas nem ali todo mundo atrás quer tá aparecer. o diretor disse que tava doente em outro lugar e que não ia trabalhar. Olha ele ali trabalhando naquele mesmo momento. Então você tá ali incriminando uma coisa que não tem nada a ver, né? Essa coisa da
liberdade. Exatamente. Então, essa privacidade ficou numa linha tênue, o que é privado, o que é público. Então, a gente, por exemplo, todos esses aplicativos, tudo que a gente usa hoje, faz um rastreamento contínuo. Então, todo mundo sabe quem é você. E você imagina, se você entra numa rede social ou num Google da vida, você coloca seu nome, você consegue identificar o CPF, quem você é. Você vai na rede social, quem são seus amigos, quem é sua mãe, quem é seu pai, quem é seu filho, por aí. onde ele estuda, o que você gosta, o que você consome. Exatamente. Tudo. Então, assim, todos esses dados são extremamente valiosos para a indústria, para o comércio. Tem muita gente ganhando dinheiro com tudo isso. E a gente fornece isso gratuitamente. Então, isso a gente chama de rastros digitais. Então, por exemplo, a gente tem muita perícia de, por exemplo, conversas no celular, mensagens, gravações de vídeo. Então, hoje todo mundo tem uma câmera. Você consegue fotografar e filmar uma série de fatos. Perfeito. Então, hoje em dia todo mundo tem uma câmera. Então, o que aconteceu com a rede social? O que eu digo, cada pessoa virou meio que uma agência de notícias, em que você é o filmmaker, você é o redator. Então, você vai lá, filma uma coisa, coloca a sua opinião. Então, hoje em dia, todo mundo é meio uma agência de comunicação. Então, você tem a redação, você tem a fotografia, você tem o filme, você vai lá, posta. Você faz um trabalho de uma agência, só que pessoal. Agora, as pessoas podem converter isso para a profissão. Aí é o jeito certo de lidar. Ou pro mal também. Agora, Valéria, a questão da inteligência artificial, que hoje a gente está muito... eles agora colocam o rosto da pessoa com a fala da pessoa sem a pessoa ter feito isso. Você consegue identificar o que é montagem e o que é real? Boa pergunta essa, viu, Paula? Porque as pessoas têm muita dúvida em relação... Hoje a gente está... O medo das pessoas hoje é a inteligência artificial. Hoje a gente está vivendo uma onda já diferente. A primeira onda foi assim, criar um aparelho e que você pudesse ter uma relação com esse aparelho que é o celular. Agora a gente já está indo para um segundo momento, que é o segundo momento que a indústria quer que você tenha uma dependência afetiva. Então, assim, vão ter programas que você vai abrir o celular e ele vai te dizer assim, Paula, a sua expressão hoje está triste. O que está acontecendo com você? Para criar essa conexão. A pessoa vai querer casar com esse negócio. Não é à toa que no chat GPT, depois que foi lançado, um monte de gente está fazendo terapia. Sim. No chat GPT, você imagine. Então, a inteligência artificial é um caminho sem volta. A diferença vai ser... Aí as pessoas dizem, vai substituir gente. Não, substituir coisas que você faz de forma contínua, repetitiva. Ainda vai ter que ter uma pessoa inteligente por trás para avaliar o que a inteligência artificial está fazendo. Mas qual é a diferença? A diferença vai ser... A pessoa tem que ser o que a gente chama de AI first. Quer dizer, primeiro você vai pensar numa solução de inteligência artificial para qualquer problema que você vai ter. Então, por exemplo, você tem uma empresa que você tem alguma coisa que você faz de forma repetitiva. Você vai primeiro pensar na inteligência artificial, se você tem essa mentalidade, para resolver aquilo e não contratar mais uma pessoa. Então, hoje é isso. Hoje a diferença vai ser profissionais com inteligência artificial e profissionais sem inteligência artificial. Então, como eu trabalho com perícia de áudio e vídeo, eu sou forçada a estar totalmente, assim, eu tenho que estar atualizada em tudo o que acontece. Porque o que acontece, de fato? Toda vez que você cria qualquer coisa que favoreça a humanidade, como uma rede social, um novo aplicativo, uma nova forma, o Pix, toda vez que você cria alguma coisa, você cria junto um crime. E é isso que a gente precisa fazer. Então, toda vez que entra uma novidade tecnológica, você também cria uma possibilidade de crime, usando aquela novidade tecnológica. Então, hoje você pode, por exemplo, ter pessoas, né? Você pode fazer deepfake, pode ter rosto com a voz. E como é que a gente faz? A gente tem estudado muito inteligência artificial, porque olha que coisa difícil ainda. Porque é bem complicado, né? Porque você não tem muito... Eu vou te dar um exemplo. A própria voz da pessoa é a própria pessoa... Exatamente. Numa montagem. O leigo, a pessoa comum, vai olhar e vai dizer, meu Deus, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Porque, assim, normalmente são frases e um conteúdo bombástico para você clicar
ou para você, que vai te dar uma emoção muito forte, que vai uma acionar, credibilidade, né? Vai acionar seu cérebro primitivo para que você tenha uma reação. Compartilhar com alguém, Sim. ou fazer um comentário mais ostensivo. Aquilo vai mexer com seu cérebro primitivo. Então, o que ainda é difícil? É difícil para a inteligência artificial coordenar a quantidade de músculos que a gente tem na nossa face ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai ver uma face de inteligência artificial, a gente vai observar pequenos detalhes, como, por exemplo, pupila, piscar de olhos, é uma máscara que é um pouco mais lenta, rígida, né? Também é uma coisa mais rígido. Eu fui para um evento que teve uma pessoa que apresentou o Bolsonaro falando coisas que jamais ele falaria, digamos, com a imagem dele. Isso é feito, por exemplo, você tem que ter vários modelos, ter um computador hoje em dia. Por que não é todo mundo que faz isso? Porque você precisa de uma certa tecnologia, claro. Um computador robusto, você precisa ter várias... Para você gerar um padrão, você precisa ter várias imagens, vários vídeos para gerar um padrão, para daí você fazer a máquina aprender sobre aquela pessoa. Sim. Como é que aquela pessoa... Beleza, aí ótimo, e tudo, ele apresentou, né? Todo mundo ficou chocado, meu Deus do céu, é igualzinho a ele falando tal. Aí quando terminou a aula, a gente começou a conversar, eu chamei ele num canto, eu falei assim, olha, excelente, maravilhoso, agora deixa eu falar, por um olhar de uma perita, tem uma questão, esse Bolsonaro que você fez, ele fez qual foi? Tem uma questão, ele quando fica muito nervoso, que existe um padrão e existe o que sai fora do padrão. Sim. E nós não somos um padrão 100%. Perfeito. Nós temos diversas expressões, tem uma riqueza de sentimentos. Algum tique, alguma coisa que você faz em alguns momentos de emoção. O seu padrão não tem uma coisa que ele faz. Quando ele fica nervoso, ele desvia a mandíbula e interpõe a língua. Ele faz assim, ó. Faz isso. Você é isso. Quando ele fica nervoso, quando ele se altera ou quando ele aumenta a velocidade da fala. Então, quando ele aumenta o aporte emocional, ele não consegue controlar os movimentos articulatórios, ele desvia a mandíbula e interpõe a língua. Isso a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Não consegue fazer, porque você Tomara que não faça você nunca, tem 23 músculos. Sim. Vou começar a ter um negócio assim, que aí a gente não me copia. Mas a gente tem os tiquezinhos. Eu travo aqui, eu faço, prendo a boca. A gente tem coisinhas, sabe? Porque, assim, são músculos que eles estão interligados na face inteira. É lindo, né? De ver, assim. Com certeza. Como tudo é perfeito. Então, você tem 20 e tantos músculos que são todos interligados, que você tem um padrão ali que você pode definir, bom, essa pessoa fala dessa forma, se comporta dessa forma, mas aí você vai estudar mais profundamente. Sim. O tom de voz, a articulação, os meneios de cabeça, as microexpressões quando a pessoa fala. E isso a inteligência artificial ainda não consegue não faz. Você disse bem ainda, porque ela é uma velocidade da luz. Ainda, exato. E isso serve, essa puxada aí que Paula deu aqui, importantíssima, é que nós precisamos ficar atentos também. Porque, às vezes, é uma coisa muito grosseira. Você vê que aquilo ali é uma montagem, que aquilo ali, eu que só tenho uma câmera, não tenho esse aporte todo de tecnologia, faço uma coisa simples, boto lá e aí vocês dizem, fulano de tal fez isso, eu vi que Mônica postou. Então, a gente tem que pensar um pouquinho... Tem que ter um bom senso. Tudo na vida a gente tem que ter isso, porque senão fica muito complicado. Tem que desconfiar de qualquer notícia ou qualquer coisa que mexa com o seu emocional e o seu cérebro primitivo, que vai fazer você... Gente, pronto, desconfia. Pega aquele título, vai pro Google e vê uma agência de notícia confiável para ver se aquilo ali, porque as pessoas chegam... se aquilo tem em outro lugar. Exato, as pessoas chegam assim com frases marcantes, sabe? Você sabia que fulano não sei o que... Eu falei, peraí, você viu isso onde? Isso aí. A primeira pergunta, onde foi que você viu isso? Porque eu vi que não sei o que, eu vi... Porque assim, tem agência de notícia e tem sites que são maliciosos. Sim, só repetem tem também. Sites que são criados em notícias para você dar clique. Justamente são notícias assim absurdas que você fala, meu Deus, o que é isso?
pode ter certeza que ali está acionando o seu cérebro primitivo para você compartilhar rapidamente com alguém, para você dizer isso numa roda de amigos. Né? Para causar gente, uma quando reação. diz que é para ganhar dinheiro e o povo clica, me deixe, viu? Que ninguém vai me dar dinheiro assim à toa, de nada. Oh, Jesus. Mas tem muitos golpes hoje em dia. Quando a oferta é muitos. Por isso que eu digo, assim, você tem uma tecnologia, por exemplo, você tem o WhatsApp. Foi maravilhoso pra gente. Ninguém fala mais num telefone no Brasil, porque o telefone hoje em dia é só golpe. É golpe. É isso aí. 90% das ligações que você recebe ou é para emprestar dinheiro ou é para golpe. É verdade. Então, assim, as pessoas foram ficando reféns do WhatsApp. Isso. Só que no Brasil, o Brasil tem esse fenômeno, né? Porque em outro lugar ninguém usa o WhatsApp com tanta frequência. Porque nós somos assim. Impressionante. Então, assim, o Brasil é um mercado que interessa a grandes países, porque assim, é um mercado gigante em termos de tecnologia. Você sabia que tem mais celulares do que brasileiros? Porque às vezes brasileiros têm empresa, 2, 3 celulares, 2, 3 linhas. Então, a quantidade de celulares é maior hoje em dia do que a quantidade de pessoas no Brasil. O Brasil é um país extremamente conectado. Então, isso interessa a grandes mercados. Se a gente for falar assim, de mercados mundiais, porque é um mercado gigante. Gigante. O brasileiro gosta de se comunicar e é muito expressivo. Agora, é natural que ele goste. Falantes. Valéria, deixa eu fazer uma pergunta assim, para prevenção da nossa voz em geral. O que você, tipo, qual seria a coisa principal que a gente deveria fazer para preservar a nossa voz? É dormir, é se hidratar, não falar muito. Você já falou várias coisas importantes aí. Bom, vamos falar assim, como a gente está falando para muita gente, acho que é importante a gente primeiro falar do inimigo número 1 da voz, que é o tabagismo. Esse é o inimigo número 1 da voz e da saúde como um todo. Mas a gente tem um índice de câncer de laringe muito alto no Brasil. Muito alto. Nós somos ou vice-campeão ou campeão de câncer de laringe. É uma coisa impressionante. Por falta de diagnóstico precoce e pelo número de fumantes. Sim. O número de fumantes diminuiu, mas aí a indústria fez o quê? Vamos criar o vapor. Vamos criar o vapor, uma coisa bonita, colorido, com sabor, com design. Você pode pendurar, sair por aí. Um apelo jovial, muito grande. Aceito, né? Nos lugares, você pode aceito nos lugares, porque não é exatamente um cigarro, um charuto. Vamos, então, pegar isso aí e oferecer para a galera jovem. E aí, muitos começaram a consumir vapors, que são iguais ou tão mais nocivos para doenças pulmonares, de laringe e tal. Então, virou modinha. Então, a gente também fumava, porque era modinha fumar. E agora passou a ser modinha o vapor, que é, assim, um desastre para a saúde, principalmente para a saúde pulmonar e também para a laringe. Então, primeira coisa é isso. Segunda, excesso de bebida alcoólica. Qualquer tipo de produto químico, cheiro forte, sabe? Produtos químicos. O que é bom para preservar? Se hidratar adequadamente. Aí eu vou dar uma dica aqui para quem está ouvindo esse podcast agora. Então, como é que você sabe? As pessoas dizem assim, você tem que se hidratar, Paula. Aí você fala assim, tá bom, eu bebo 1,5 litro ou 2 litros de água por dia. Mas ninguém te fala quanto você precisa de água. E tem um cálculo, né, que você faz. Existe um cálculo. Você tem que pegar o seu peso corporal. Porque às vezes você tá tomando até água demais. Exatamente. Seu peso corporal. Anota aí, ó. Anota. Peso aí, corporal. Multiplicado aí, por 35. Peso corporal multiplicado por 35. O resultado é a quantidade de água que você precisa beber. Então, por exemplo, eu tenho 1,60 m. Tá? Meu peso corporal é tanto. Eu preciso um tanto de água, que é diferente de uma pessoa que tem 1,80 m ou que pesa muito mais. Mas sabe que é engraçado? Eu conheço pessoas que não bebem nada de água. Nada. Não bebem água. E são ok, assim, tá tudo certo. Eu também conheço gente que não bebe quase nada de água. E outra coisa, quanto mais você vai envelhecendo, menos vontade de beber água. Na verdade, porque o sistema de alerta da sede vai ficando lento. Então, por isso que muitos idosos desidratam. Sim. E tem outra coisa com idoso. Isso aí é porque os meus idosos me disseram. Vai fazer xixi toda hora. Exatamente. Aí eles evitam beber para não ter que ficar fazendo xixi. E aí o alerta deles é lento. Então, quando eles sentem sede, o corpo já está sem diz que a hora que você sente a sede já passou, né? Já passou. Você já está pelo menos uns 30 minutos, pouca água. Então, o que é bom para a voz?
beber água de forma adequada, principalmente como a gente está fazendo aqui, ó, no uso profissional da voz. Bebe antes, bebe durante e bebe depois. Hidratar com soro fisiológico, esse aí, ó, nota 1000. Hidratar com soro fisiológico, fazendo nebulização, aspiração de soro, lavagem nasal, tudo isso é bom para limpar todo esse sistema. Porque eu costumo dizer, a gente não tem um sistema próprio para falar. A gente pegou emprestado do sistema digestivo e respiratório. Então, a gente tem, por exemplo, um sistema digestivo, garantir a nossa digestão, um sistema respiratório, um sistema circulatório. Não temos um sistema de fala. A gente pegou emprestado boca, nariz, sistema digestivo e respiratório. Corda vocal, que a função primordial não é falar, é proteger a entrada do pulmão. Falar foi uma adaptação que o ser humano fez. Aí eu brinco assim, alguém, não sei como, alguém disse assim, olha, você tem que falar com ar expirado. Porque você imagina, se não tivesse dado esse comando, a gente ia dizer assim, ó, oi, Mônica, tudo bem? Meu Deus, a gente ia falar no ar inspirado. É verdade. Né? Então, assim, lá igual nos primórdios, começaram com grunhidos, com sons, sabe? Dessa forma. E a gente controla o ar expirado para falar. Então, falar demanda uma energia muito grande. Olha eu aqui fazendo mesmo. São ondas... A percepção do entra e sai. São ondas sonoras que impactam pessoas e energia e vibração e tudo isso. Então, por isso que a gente diz, nossa, aquela voz, eu escuto aquela voz, eu sinto... É, aquela coisa gostosa. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto, sabe, de vozes. Ou ao contrário também, né? As mulheres, por exemplo, as vozes preferidas das mulheres para homens, vozes graves para homens, porque transmite confiança, domínio, autoridade. Viu lá? O que é uma voz grave? A minha? Para homens, eu tô falando. Voz? Essa também. Mas que o homem gosta. Não, então. Que ele gosta nele? Não, que a gente gosta no homem. A gente gosta no homem, vozes mais graves. É verdade. Tanto é que locutores, às vezes, nossa, ele deve ser lindo, ele deve ser alto, ele deve ser assim, deve ser assado. Faz uma imagem, que não tem nada a ver com a voz. Jesus. Faz uma imagem. Isso já aconteceu algumas vezes. A gente imagina aquela coisa meio... Aí você fala, não. Então, assim, a voz tem um papel também na sedução. E aí eu fico brincando assim assim, meninos e rapazes e homens. Então, vai ligar para fazer aquela sedução, aquilo tal. Aí a gente fica brincando que a voz tem que ser warm. O que é uma voz warm, né? A gente podia até pedir pro diretor, para alguém daqui fazer, né? O que é uma voz warm? É uma voz que vai ser grave e com um pouquinho de soprosidade. Essa voz aproxima muito a mulher. Tipo assim, boa noite. Aquela voz grave, masculina, mas com um pouquinho de soprosidade. Que se for grave com volume, transmite agressividade. Se for grave com volume, não é, digamos, a mulher escuta, mas a percepção é de reação. Mas se for grave e macia... Chama, aconchega. E com soprosidade... Aí mas também não pode ser muito lerdo, não. Não. Também não. Também não. E senão vocês entendem já. E a voz feminina é a voz que deve ser utilizada na região. Eu também recebo muitas mulheres com vozes muito, muito agudas. Tanto homens com vozes agudas, como mulheres com vozes agudas, com profissões que não combinam. Então, por exemplo, voz aguda você tem uma voz aguda, uma voz muito delicada, muito feminina, e você tá... Eu já recebi gente assim no consultório, falou, Valéria, Valéria, eu passei no concurso para ser delegada da Polícia Federal. Com essa voz, filha, qual a autoridade que você vai botar no bandido? Eu tenho que modificar essa voz, tenho que fazer com que ela fale no tom grave. Então tem profissão que não combina, que a gente chama de vozes esperadas. Então você espera, por exemplo, um advogado, um locutor, um professor, tem uma voz agradável. Uma voz na região média, uma voz na região grave. Agora, tem homens que têm um padrão de voz muito agudo, que a gente chama muda vocal incompleta. A gente estava falando antes de começar tudo isso sobre a Fátima Bernardes. Né? Eu acabei indo no programa da Fátima Bernardes, levando um caso, que é do Jorge, que é daqui de Salvador. E o Jorge tinha uma voz muito aguda, ele falava mais agudo do que eu, na região feminina, e confundiam ele com mulher ao telefone, ele tinha um trauma, e ele ia se formar como pedagogo. Ele falou, como é que eu vou dar aula
Como é que eu vou para a sala de aula dessa forma? E ele era um homem muito grande, forte, com aquela voz. A pessoa tem total consciência de que tem uma vozinha assim, fina? Tem. Muitas pessoas têm, se Tem. incomodam, mas elas acham que não tem jeito. E às vezes não buscam um fonoaudiólogo porque acham que não tem jeito. Perfeito. E aí ele chegou com essa voz, era uma muda vocal incompleta. E ele, quando a gente joga para a região de grave, ele não conhece aquela região da voz, ele nunca usou aquilo. Então ele veio menino. Aqui os homens sabem que tem uma diferença, tem algum período de 6 meses que fica grave, agudo, agudo. É um momento de transição e depois a voz desce 1/8, então fica muito grave no homem. Esses homens não tiveram essa transição para o grave, vieram uma voz muito delicada, de como criança. Como se fosse de criança até... Não fizeram a muda vocal, é incompleta, baixaram não amadureceram a voz. Mas o tom de voz ainda é muito agudo para um homem. Eu tenho um amigo que é assim, o Nelsinho. E tanto esforço que ele faz para falar, ele tem calo nas cordas vocais, ele precisa fazer cirurgia agora, porque ele tem a voz fraca e ele faz tanto esforço que teve que Então assim, muitas vezes a gente resolve com sessões de fono. Se é um caso de muda vocal incompleta, a gente faz um ajuste de voz, fortalece a região grave da voz com exercícios, sabe? E não é uma coisa difícil de se fazer, é relativamente fácil e curto o tratamento, sabe? Não é uma isso coisa... para mim foi um dado importante, que é importante passar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam que tudo que vai ser... eu não tenho tempo para fazer isso, não, ela vai querer fazer 6 meses disso, eu não consigo. Às vezes não é, dá para ir avaliar, né? Saber o que é e você fazer dentro do que você pode. Exato. Né? Então é possível modificar essas vozes, sabe? E uma modificação dessa é uma transformação na vida da pessoa. Não tenho dúvida. Total. E assim, falando lá do programa, foi muito bonitinho que ele disse uma hora assim, minha vida é dividida, isso pra mim não tem preço. Em rede nacional, aí mostraram a voz dele como era, e como aí a Fátima fez assim, você não era feliz com sua voz, né, Jorge? Aí ele falou, não era feliz. Ele fez assim, eu divido a minha voz em 2 etapas, antes de doutora Valéria e depois de doutora Valéria. Então, isso é uma coisa que, assim, eu vou embora dessa vida aqui em paz, entendeu? Assim, de saber que... Missão mais do que cumprida. Porque, assim, que realmente foram transformadas muitas vidas. Eu fiz um cálculo outro dia, eu já devo ter atendido mais de 25 mil pessoas. Eu tenho 38 anos, 37, 38 anos de profissão, ininterruptos. Então, assim, eu já atendi muita gente, muita gente. Em muitos casos, né? É muita coisa também. E com um detalhe, e com a possibilidade de resolver os problemas, porque às vezes você atende essa quantidade de pessoas, mas você não consegue por algum motivo, porque a pessoa não segue, ou porque morre, ou porque, enfim, viaja. No seu caso, não. Leva com ela. Que bom. Nós temos um diretor, como você bem sabe, já chamou ele algumas vezes aqui. Ele tá assim, piscando o olho pra mim, porque agora ele não briga mais comigo, porque eu chamava ele de chato, mas agora ele não briga mais. Ele é delicado. Ele aí vem todo fofo, com a voz grossa, mas suave. todo... suave. Ele é suave, é verdade. Até incomoda a gente às vezes, que eu acho que ele vai brigar e ele não briga. E ele vem com aquela... Não, Mônica, tá tudo certo, pode fazer assim. Aí eu quero morrer nessa hora, porque eu achava que ia contra, sabe? Ele ia dizer, não pode. Ô, diretor, diga a Paula que ela não vai poder fazer isso. Paula, veja bem, Porra, diretor, você não sabe nem como é que faz isso. Bota ele lá com você também. Sim, mas... Você conhece essa caixinha? Não vou botar, Não vai levar ele, não? Não quero não, porque isso é perfeito. É? É perfeito. Vixe, acabou de dizer que o diretor é perfeito. Você quer ver uma coisa? Aí agora, acabou, tá sabe bom, diretor, você é perfeito, olha, eu também acho. A gente ensina até para jornalistas de falar coisas duras embaladas em mel. Então, assim, por exemplo, o senhor não acha que os salários dos deputados, um aumento de tantos %, a população pode... Então, coisas duras de forma suave. Isso aí eu tô precisando ir lá pra você me ensinar, porque eu disse até hoje ao diretor que eu estou tentando. Eu disse a ele que eu tô tentando, mas não consegui. Falávamos sobre isso hoje. Bem, nós temos aqui uma caixinha. Adoro. Essa caixinha é tudo de bom. Aqui dentro, a gente escreve, tem uns cartõezinhos que o Shopping da Bahia nos fez acontecer, dizendo umas frases, citações, coisas que a gente acredita, que a gente leu, que a gente acha que é possível. Como verdade não é universal, você escolhe, lê. Ai, que bacana. E comenta. Tá.
O óculos tá do lado dela e ela não põe. Não, mas eu enxergo. Mas ela não vai botar os óculos. Ela é fonoaudióloga, não é... Como é? Oculista. Oculista. Oftalmo. Oftalmo. Oculista não. Alguns amadurecem como vinho, outros azedam como vinagre. Ai, trago verdades. Olha, que frase interessante, né? Eu sempre digo que a gente tem sempre uma versão melhor da gente mesma. E a gente estava falando de tecnologia. Quantas versões a gente tem de um mesmo aplicativo? Versão 1.0, 2.0, 3.0. Por que a gente não fez isso com a gente? Isso. Por que não foi feito com software humano isso? Por que não teve atualizando, né? Uma atualização melhor? Por que nessa atualização, será que teria uma guerra em pleno, sabe, 2025? É verdade. Então, verdade. as pessoas algumas realmente podem amadurecer como vinho, elas podem amadurecer de uma melhor forma, criando as melhores versões a cada ano, a cada momento, a cada experiência, boa ou ruim, criando uma versão melhor, ou podem azedar. E aí a gente acaba encontrando muita gente azeda mesmo, né, no nosso dia a dia. Acho que a gente tinha que se esforçar muito, porque tá muito difícil conviver, muito difícil rede social onde você fala qualquer coisa, as pessoas às vezes são azedas. São cruéis. Mas por que elas precisam ser assim? Por que eu não posso? Tem uma coisa boa pra dizer sobre o Trago Verdades. Não diz. Agora, se tivesse alguma coisa ruim, estaria lá dito, entendeu? Então isso é que eu acho que a gente precisa treinar um pouco na gente. É ser bom. Bom é bom demais, gente. Ser bom é bom demais. E aproveitar que tá chegando o final do ano, vamos fazer a versão nova pro ano que vem, né? Mas lê primeiro o que é que escreveu, né? Porque já pode ter escrito isso há anos atrás, não mudou nada. Eu não escrevo mais. É verdade, eu escrevia, depois eu fui ler, 2 anos depois eu fiz nada que eu tinha escrito, não escrevo mais. Jesus. Mas eu tento fazer realmente isso. Qual a minha versão que eu quero para 2026, por exemplo? E bota em prática. Vamos dar Isso é perfeito. Isso é perfeito. Não, a gente precisa fazer isso. Algumas coisas sim, outras ainda não. Mas é normal, né? É normal que seja assim, é uma conquista. Sim, né? sim. Para não filosofar demais e o diretor também matar a gente, segue aqui nossos parceiros. Craquelato mandou pra você. Que coisa linda. Você come doce? Doce faz mal para cordas vocais? Olha, antes do uso profissional da voz não é bom. Porque o chocolate, por exemplo, ele tem uma camada de gordura, fica muito viscoso. Então, você imagine o trato vocal como se fosse a pele de um tambor e que você coloque ali alguma coisa por cima que é gordurosa e viscosa. Até mel que faz bem, mas não antes de você falar. Porque funciona como abafamento acústico. Fica uma camada. Trago verdades, mas pode comer os cookies depois. Depois pode. Craquelato depois estamos pode salvo. tudo. Olha que delícia. E agora também, tem mais, viu? Não é só um, não. Vá, faça isso aí, é a melhor parte que eu acho. Ai, que graça. Do cartãozinho, né? Ela faz uma coisa personalizada. Ai, todos os presentes têm um cartão. Toda história merece ser doce, não é? Ai, que lindo. E foi pensando muito, que momentos. Renatinha, é show. Uma graça. Muito obrigada, viu, Renata? Muito obrigada mesmo. Muito legal. Ai, gente, eu amo isso. Depois aí a gente pode. Já tenho meu lanchinho, viu, Renata, para hoje de tarde. E aqui, Aromatizar. Outro parceiro maravilhoso. Você vai ficar fã. Tem uma coisa que você ama, que você vai entender que ela é muito forte. O fixador. Olha Às vezes põe um negócio, daqui a pouco você procura, não tá mais ali. Ele é perfeito. Outro dia alguém tava me perguntando sobre... Não, alguém não. O questionário sobre rituais. Sim. Eu tenho um ritual. Eu chego no consultório, eu gosto muito do cheiro de alecrim, porque traz muita alegria. Adoro também. Limão Alecrim siciliano, que dá um despertar. E aí eu tenho um cheirinho do consultório que aí eu coloco no vaporizador e aí faço isso todo dia. Eu chego. Então a pessoa chega, abre a porta, ela já sente aquele cheiro, aquele aroma. Aromatizar, ela desenvolve cheiros personalizados. Olha que legal. Você senta com ela vê o que você quer, desenvolve uma fragrância só sua. Olha que ela perfeito. Tá fazendo Trago Verdades. Legal. Perfeito isso. Dentro do trio elétrico e dentro da van, o ano passado, eu fiz um kit com cheiros. Então, assim, por exemplo, às vezes eles chegam dentro do trio elétrico, às vezes é cheiro de motor. Motor, umidade, cheiro de, mofo. por exemplo, às vezes no ônibus, quando viajam, cheiro de mofo, cheiro de inseticida, cheiro de... São cheiros.
E aí, eles são muito sensíveis também a essa parte, né? De odor e tudo e tal. E aí, eu faço para eles também essa mistura de verbena, que também é muito bom. Tem uma explicação também para isso. Alecrim, limão siciliano. Para que eles coloquem isso. Que o cantor, o artista, é uma pessoa que ela é movida por expressão e por sensações. Emoções e sensações. Então, assim, toda a parte de aroma é muito importante, sabe? Aí tem aromas que são... Eu também utilizo, dentro da nebulização, uma gotinha de óleo essencial de eucalipto. Que também traz é balsâmico, traz esse frescor. Então, eu vou amar. Você vê que cuidado, tá esperando o quê? Nada, né? Você já viu a arroba dela aí? Vai lá, joga duríssimo. Muito gostosa a nossa conversa. Nem sei dizer o tamanho do prazer que eu tô tendo, né? Olha, nem preciso dizer. Feliz, eu nunca imaginava que depois de você cuidar tão bem da gente, vir aqui passar isso pra todo mundo. Muito obrigada. Foi tão legal, assim, reencontrar você e saber de Guilherme. Sabe, saber o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu. Isso. Quanto ele cresceu muito. Não só de altura, né? Mas então, linda, um beijo grande. Obrigada a você. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Não esqueça de compartilhar, porque isso foi um episódio importante para outras pessoas. Na verdade, eu acho que é para todo mundo. Então, compartilhar, curtir, comentar. Comentários bons. Ai, como vocês foram maravilhosas, como doutora linda, como qualquer coisa. Comentem, é importante pra gente. Um beijo, obrigada. Tchau, muito obrigada.